Então, e como é um tema bastante complexo, eu vou abordar somente alguns aspectos, levando em consideração aquilo que já foi abordado nos webinários anteriores. Como já foi apresentado um histórico da legislação brasileira, eu vou focar principalmente no regime jurídico atual, que foi inaugurado com a Lei 11.340 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. E eu vou aprofundar ela pegando esses três nortes, a prevenção, a proteção e a assistência, e trabalhar alguns aspectos da legislação penal. No Brasil, a legislação que versa sobre a violência doméstica, ela cria mecanismos para coibir também a violência familiar. A gente fala em violência doméstica e familiar. Então, se inserem nessa proteção qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, com ou sem vínculo familiar, no âmbito da família, e aí aqui ela é compreendida como a comunidade formada por indivíduos unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então ela é bem ampla. E em qualquer relação íntima de afeto. A maioria dos casos acaba sendo em relações íntimas de afeto, mas ela prevê todas essas possibilidades. A Lei Maria da Penha, como ela é chamada, né, aqui no Brasil, ela criou novas situações jurídicas porque ela entrecruza numa mesma legislação aspectos de direito penal e direito civil, e ela transcende alguns limites antes bem estabelecidos na legislação brasileira, o que não foi recebido sem resistência por muitos operadores do direito. A lei ela é bastante interessante no sentido de que ela é uma lei que protege mulheres, diferentemente do que foi colocado em relação à legislação portuguesa. E ela abarca, pela legislação, mulheres cis e trans, mas não é assim que ela é aplicada em muitos locais. E ela deveria também, por nomear todas essas diferenças entre as mulheres, tratar de forma igual, mas a gente sabe que na prática também não é assim que acontece, e a gente consegue perceber isso pelas estatísticas, né, de tanto de quem tem acessado esses serviços e das mulheres que têm sido melhor protegidas pela lei. Desde a promulgação da Lei Maria da Penha em 2006 até 2016, que é até onde ele consegue fazer essa análise, que a violência contra mulheres brancas tem diminuído e em relação às mulheres negras tem aumentado. A lei também declara direitos de vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. É uma das poucas... É a primeira legislação, na verdade, que vai trazer todos esses direitos em relação a mulheres. E por ela ter esse recorte, inclusive foi questionada a sua constitucionalidade durante um bom tempo, e só em 2012 que foi, então, concluída essa questão com o Supremo Tribunal Federal, declarando a sua constitucionalidade. E ela, então, possibilita uma gama bastante grande em termos de políticas públicas de equidade de gênero. E ela coloca, então, para o Estado um dever de instrumentalizar todos esses direitos que ela prevê em políticas, e essa instrumentalização ela deve ser, segundo a lei, feita a partir de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
e inclui aqui também ações não governamentais. Passando agora à prevenção, a Lei Maria da Penha ela prevê integração entre o Poder Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública, com áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Essa integração que ela propõe é muito importante para o desenvolvimento dessas políticas. Ela também prevê a promoção de estudos e pesquisas, de estatísticas e outras informações com perspectiva de gênero e de raça ou etnia. E foi a partir da promulgação da lei em 2006 e no mesmo ano com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres pelo governo federal que essas pesquisas começaram a ser feitas com um recorte de gênero de uma forma mais sistematizada. Antes as pesquisas e as estatísticas em geral não tinham essa característica. Prevê também o respeito nos meios de comunicação, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar. Isso também é bem interessante porque agora no Brasil, quando a gente tem propagandas ou outras formas de publicidade que apresentam essas características de violência à mulher, elas são de alguma forma questionadas. Ela implementa as delegacias especializadas de atendimento à mulher, mas a gente percebe que ainda hoje elas não são uma realidade em muitos municípios brasileiros. Segundo os dados do IBGE de 2014, menos de 10% dos municípios brasileiros têm uma delegacia especializada. Ela também prevê a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção à violência, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral. A implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher, a capacitação dos policiais civis e militares, das guardas municipais, corpos de bombeiros e profissionais dos órgãos que compõem a rede, quanto a questões de gênero, raça ou etnia, e a promoção de programas educacionais com perspectiva de gênero, de raça ou etnia. E previa que se colocasse um destaque nos currículos escolares para discutir equidade de gênero, o que tem sido alvo de bastante resistência dentro da política brasileira atual por setores mais conservadores. Então, algumas dessas propostas que a Lei Maria da Penha trouxe, elas não têm sido efetivadas por resistência tanto das bancadas quanto de alguns setores da sociedade.